ele está presente aí em praticamente tudo. Antes de começar a preparação para contar uma história, é importante identificar os elementos imprescindíveis da história. Quem? Os arquétipos. Quem que vai ouvir essa minha história? Qual é o arquétipo? O estilo da abordagem e sobre quem vai ser focada a história. Então, antes de começar a história, eu preciso saber para quem que ela vai ser contada. Quem é o meu arquétipo? Cada arquétipo tem um perfil de história a ser contado. As pessoas criaram uma defesa, uma imunidade. Há muitas abordagens tradicionais. É neste contexto que o storytelling ganha uma importância vital. Isso porque contar uma história interessante é uma das maneiras mais eficazes de obter a atenção de alguém. O objetivo de contar uma história é encantar e cativar a sua audiência. Logo, é importante ter a noção exata do seu público-alvo para que a mensagem seja a mais personalizada e assertiva possível. Histórias criam ligações. O storytelling é muito utilizado como uma estratégia no marketing, seja em lançamentos de novos produtos ou para fidelizar os clientes de uma marca a partir de mensagens diversas. Confira abaixo os princípios para criar uma narrativa eficiente. Então nós vamos aprender que para criar uma história nós temos que fazer a pessoa visualizar. A gente vai pegar aqui o perfil visual, lembra dele? Sim. Diálogos reais, fatos ou acontecimentos. Ter um personagem que seja identificado com o público que deseja atingir, no caso, arquétipo. Despertar emoções e, por fim, existir algum conflito para que seja resolvido até o final. Ao contar uma história, você desperta gatilhos mentais nas pessoas que estão assistindo. Este é um processo totalmente emocional que influencia na decisão das pessoas. Nós vamos aprender os gatilhos mentais. Como é que o cérebro é afetado diante de uma história? Transformar histórias em ideias. Uma história ativa parte do cérebro, que permite que o ouvinte transforme essa história em sua própria ideia e experiência, graças a um processo chamado acoplamento neural. Como que funciona? Imagina um copo de água bem gelado, mas não é um copo qualquer. Imagina um daqueles copos bem alto e transparente, de bordas brilhantes, com cubos de gelo tilintando. Sabe o que é tilintar, né? Aquele cubinho de gelo fazer barulho. Já viu? Quando o gelo bate no copo, faz tilintando. Outros lados, frio ao toque, quando você tomar, e ao tocar nos seus lábios, o líquido cristalino refrescante deslizando na sua boca até você engolir a bebida. Então você imagina que você está diante daquele copo de água bem gelada, bem gostosa, e você vai saciar a sua sede. A partir do momento que eu contei essa história, com exemplos reais, quem aqui se imaginou tomando um copo de água? Quem se imaginou tomando um copo de água? Seja sincero. Sim, quando você falou que gera, eu acho que você tem assim. Vocês sentiram? Quando eu tomei água, quem se sentiu? Quem sentiu com vontade? Mesmo tendo tomado água ali agora. Vocês sentiram? Sim. Isso é storytelling. Embora nesse momento eu não esteja tomando uma bebida, o circuito do seu cérebro consegue visualizar o copo, ouvir o gelo tilintar, sentir a superfície fria, bem como levantar do copo e engolir a água. Essa experiência foi ativada no seu cérebro como você imaginou. O cérebro não entende a palavra não, quer ver? Não pense na cor verde. A primeira coisa que veio na sua mente foi o verde, né? Viram como isso é poderoso? O cérebro não entende a palavra não. Ele vai direto ao assunto. Ele te faz imaginar. Tudo que eu falar aqui você vai imaginar. Se eu te disser não pense no elefante, a primeira coisa que vem na tua mente é o elefante. Nós vamos entender como que isso acontece. No cinema, por exemplo, as pessoas se sentam uma ao lado das outras em uma sala de projeção, enquanto assistem um filme e experimentam sensações de medo, prazer, repulsa e assim por diante. Isto é, tem uma experiência única do ambiente. Os seus circuitos cerebrais disparam em padrões semelhantes. Se alguém em uma sala disser a palavra elefante, todos os circuitos cerebrais dedicados ao conhecimento dos elefantes serão ativados, embora não haja nenhum elefante na sala.
Storytelling é uma ferramenta essencial para melhorar a comunicação. Quanto mais você dominar os elementos subjacentes à história, mais fácil será para que seja capaz de levar a outra pessoa a se conectar com você. Em resumo, este é o segredo para persuadir, negociar ou vender. Vocês perceberam? Entenderam isso aqui? Entenderam como é importante contar uma boa história? E ela tem que estar ligada. Por exemplo, na década de 70 lançaram um filme chamado Tubarão Branco. No começo o tubarão aparecia, as pessoas se assustavam e eles tocavam a música, fazia assim, tan, 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 tan. Da segunda vez apareceu um tubarão junto com a música. O tubarão apareceu e no instante que o tubarão apareceu a música começou. Tan, 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 tan. Da terceira vez, foi feita uma pesquisa, o tubarão não aparecia, só aparecia a música. Tan, 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 tan. E o cérebro das pessoas era ativado naquele momento, fazendo elas imaginar que quem vinha por ali, mesmo sem aparecer. A menina estava na água e apareceu a musiquinha, tan, tan, todo mundo já, ela vai ser atacada. E não aconteceu. Aí eles passaram, só que criou uma expectativa. Por quê? Porque eles associaram o tan da música com o tubarão. Isso é muito poderoso. Várias empresas criam associações de marcas. Tem pessoas que são fiéis àquela marca. Lá no Brasil tem uma esponja de aço chamada de Bombril. A marca é tão forte que as pessoas não falam no Brasil para comprar uma esponja de aço. Elas falam que vão comprar Bombril. O senhor Gillette foi o primeiro a criar uma lâmina de barbear. Foi tão poderoso na época que ninguém comprava lâmina de barbear, comprava Gillette. E Gillette só era uma das marcas e hoje existem outras marcas. Mas a pessoa fala Gillette. Porque a marca é impactante. Saber contar uma boa história é muito poderoso. Olha o efeito que contar uma boa história causa na mente da pessoa. Efeito 1. Estimula o córtex. Duas áreas cerebrais são ativadas diretamente no processo de ouvir uma história. A área da compreensão, da linguagem, relativa à expressão. A da compreensão e a da linguagem. É a expressão. Compreensão e expressão. No entanto, ao ouvirmos uma história, outras áreas do cérebro também são estimuladas, como a área sensorial e motora. Olha só, então são a área sensorial, a área motora, da linguagem e da compreensão. 4 áreas são estimuladas no cérebro. Todos esses envolvimentos cerebrais facilitam ainda mais para que o consumidor entenda e memorize a história. Isso é acoplamento mental ou cerebral. Ou acoplamento neural. A interação de várias áreas do cérebro, que aconteceu lá em cima, ao mesmo tempo, nos ajuda a fazer um verdadeiro mergulho nas histórias. Isso torna possível imaginarmos a cena contada e nos sentirmos no ambiente criado como se fôssemos um dos personagens. Todo esse acoplamento neural acontece porque várias substâncias químicas importantes são liberadas no nosso corpo. Assim, as conexões que fazemos com a história ficam cada vez mais vivas, levando uma identificação com as nossas ideias e experiências. A história que eu fiz aqui do copo, você tomando copo. Embora você não estava tomando água, mas no momento que eu falei e que eu fiz o gesto, ativou parte do seu cérebro. Outra coisa, ativa a dopamina. Dopamina é uma substância que é gerada dentro do cérebro que faz a gente raciocinar melhor. A falta de dopamina já é Alzheimer. Pessoas que não conseguem se lembrar das coisas, é falta de dopamina. E a dopamina é uma substância liberada pelo organismo. Quando você ouve uma história, o cérebro está liberando dopamina. Ela está envolvida no controle do humor, das emoções, dos movimentos, da aprendizagem e da memória. A liberação da dopamina durante a transmissão de história, storytelling, resulta em uma maior aproximação com o tema. Isso contribui para um maior envolvimento emocional e, consequentemente, maior memorização do consumidor no conteúdo informado. Olha só, o storytelling traz rapport. Contar uma boa história gera espelhamento. A pessoa que ouve a história bem contada reflete com as mais propriedades sobre ela.
Isso ajuda a memorizar detalhes com mais facilidade e leva a um aprendizado mais ativo e eficiente. Além disso, ao ouvir uma história, utilizamos muitas vezes a nossa própria experiência como parâmetro, o que gera mais empatia e maior vínculo com o narrador. Histórias criam rapport e exigem colaboração. Ao aproximar as pessoas das histórias e criar vínculos emocionais com os temas e com o contador da história, ou seja, a pessoa ela passa a colaborar mais. O storytelling favorece a abertura para ações colaborativas entre as pessoas. Isso promove a troca de ideias e compartilhamento de informações. Storytelling é uma ciência, um tronco com muitos galhos, galhos com muitos ramos, ramos com muitas folhas e folhas com muitas névoas. Através de contar uma boa história, você invade o cérebro humano. Foi feita uma pesquisa chamada Click Paper, lá nos Estados Unidos. Eles invadiam o cérebro das pessoas. Eles usavam drogas para que as pessoas, elas dopadas, ouvissem uma história. Histórias que gerassem medo e traumas. Eu tenho um vídeo, vou passar um vídeo para vocês. Posso? Sim. Ele está em inglês, mas dá para você entender um pouquinho sobre o tema do Click Paper. Como que eram utilizadas as histórias para gerar medo nas pessoas. Hoje medo vende muito, tá, gente? Medo vende mais do que prazer. Medo e interesse. O medo é uma das ferramentas mais poderosas de vendas no mundo hoje. Eu vou passar um vídeo aqui agora para vocês. Eu acho que esse aqui é análise de uma mente. Não. O cérebro, não. Técnica de controle mental. Olha só. Assista. Olha como que é utilizado isso aí. Daí que veio a propaganda. Ah, tá sem áudio, né? Esqueci. O áudio não voltou, estranho. Eu acho que tem a ver com aqui, tá, pessoal? Espera aí que eu vou resolver isso aqui. Eu vou resolver isso aqui agora. Eu vou tirar aqui rapidinho e eu já volto. Deixa eu só... Ah, agora sim. Não, né? Agora sim. Ah, tá aí no projetor. Tá dando pra ouvir? Tá. Tá baixo? Então, peraí. Falando em inglês. É, ele é todo em inglês, tá? Mas tem legenda, exatamente. Pessoal, eu acho que deu pau nessa caixinha, porque... O som tá saindo, né?